sua história. Clássicos da Alfa. Clássicos da Alfa. De segunda a sexta, às 2 da manhã. Aqui na Rádio Alfa FM 87,5. A rádio que te move. Clássicos da Alfa. Alfa FM. Identificação. ZYU 873. Rádio Alfa FM. Operando em 87.5. Estúdios localizados à Rua Marechal Deodoro 320. Centro, Botucatu. Rádio Alfa 87,5. A rádio que te move. Salve, salve! Você ligado na programação da Rádio Alfa FM. Ótima tarde a vocês que nos acompanham. Eu sou Vinícius Alves e esse é o nosso Alfa Resenha, que dá o pontapé inicial para mais um programa. Hoje, quarta-feira, dia 28 de fevereiro, estamos aqui em nossos estúdios para trazer para vocês os principais assuntos do mundo esportivo. E nessa quarta-feira eu conto mais uma vez com ele, o artilheiro da veterana, Cacau Arbex. Cacau, ótima tarde, seja bem-vindo ao nosso Alfa Resenha. Boa tarde, Vinícius, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É isso aí, vamos aí para mais um programa. Hoje, uma quarta-feira recheada aí, né? Alguns jogos ontem, muitos jogos hoje, e vamos debater sobre tudo isso que está acontecendo. Sobre a questão do artilheiro, agradeço as palavras, mas eu sou muito mais um assistente. O garçom da manhã. Garçom da manhã. Não, hoje também foi empatado, mas foi bom. Depois vocês ficarão sabendo pelas redes sociais. Acompanhe aí meu Facebook, Instagram, logo meu gol feito hoje no treino estará em todas as redes aí. Muito bem, valeu, Cacau. O programa de hoje é apinhado de coisa, hein? Que bom! Lado de futebol feminino, Copa do Brasil, Paulistão e também os destaques aqui da nossa cidade. Lembrando que vocês podem participar com a gente, mandando a sua mensagem aqui na nossa live no Facebook e também pelo WhatsApp da Rádio Alfa. Participe conosco aí, façam o programa junto com a gente. Cacá, vamos começar então falando com o futebol feminino, Copa Ouro, porque no último jogo da fase de grupos, a seleção brasileira goleou o Panamá por 5-0 lá em San Diego e garantiu a primeira colocação no grupo B, com 9 pontos conquistados. A Geise, 2 vezes, Bia Menezes, Rafaele e Debinha completaram o placar. O Brasil voltará a jogar no domingo à noite ou na madrugada da segunda-feira pelas quartas de final, mas ainda aguarda os jogos do Grupo C, que serão realizados hoje para conhecer o seu próximo adversário. Bom, o Brasil já estava classificado desde a segunda rodada, mas como a Colômbia fez 2-0 em Porto Rico na noite dessa terça, era preciso ao menos empatar com o Panamá para confirmar a liderança da chave. A seleção é a primeira a vencer os 3 jogos da primeira fase e somente o Canadá pode tirar o Brasil da melhor campanha, caso vença a Costa Rica hoje pelo Grupo C. E nesse caso chegará aos mesmos 3 pontos com melhor saldo de gols. Então tá aí, Cacau. Ontem o Brasil já classificado, cumprindo tabela, venceu de novo, venceu bem o Panamá.
Assim como foi na Copa do Mundo, 5-0, um time bastante mexido pelo Arthur Elias. Como esperado, né? A seleção brasileira não teve muito trabalho, né? Passeou em campo aí, venceu bem o Panamá, que é um freguesão aí, né? Vamos falar, não tem tradição praticamente nenhuma. O Panamá não tem tradição praticamente nenhuma no futebol feminino, no futebol em si, né? Na verdade é isso. E acabou a seleção fazendo aquilo que uma seleção mais forte faz quando enfrenta uma seleção mais fraca. Ganha e ganha bem. Né? Não teve muita dificuldade, quase repetiu o placar, acho que no Mundial foi 4-0. Dessa vez Brasil mesmo mexido, mesmo com algumas jogadoras que não eram titulares, acabou fazendo esse 5-0, leva o primeiro lugar e a classificação para casa e é uma das equipes cotadas aí para chegar longe nessa Copa Ouro, né? Que o Brasil normalmente não disputa, essa vez foi convidado e vai classifica em primeiro lugar e se torna um dos favoritos aí para chegar longe aí nessa competição. Agora vamos para a fase de mata-mata, onde o Brasil deve enfrentar um dos melhores terceiros colocados, né? Vai ter essa, como você colocou aí, mas boa campanha do Brasil e bela vitória sobre o Panamá, mas o esperado. É isso aí, vendo a definição do confronto, a gente traz aqui para vocês no nosso programa. Seguindo aqui, já vamos para a live, que já tem gente aqui dando seu olá pra gente, Cacau. Vamos ali. A Fabiane tá dando um boa tarde, meninos. Obrigado sempre pelos meninos, né? Valeu, Fabiane. Assim como participação internacional, né? Diretamente de Portugal, nosso amigo Shogun, né? O Márcio Shogun, boa tarde, meninos. Mais uma vez. Valeu, Shogun, né? Mandando um abraço a todos aí, saudades gigantescas. Que lugar da terrinha que o Shogun tá, Cacau? Você sabe? Fala aí pra nós, Shogun. Não sei, mas não é Lisboa. Não é Lisboa. Aqui uma participação nova aqui também, a Aline Leite, boa tarde, meninos. Obrigado pelo meninos. Um beijo pra Aline. Vamos começar a acreditar, hein? Exatamente. E vamos aí pra Fernando Ramos. Pode falar um oi aí, Fernando Ramos. Acabou de entrar também. Tá? Dedurando, pessoal. Valeu. Obrigado aí pela audiência do nosso programa. É isso aí, muito obrigado a todo mundo que participa, que escuta e assiste o Alfa Resenha. O Shogun tá confirmando aqui que é Lisboa mesmo. Lisboa mesmo, maravilha. Lugar maravilhoso, gosto muito de lá. Bom, Cacau, seguindo aqui, falar pouco de Copa do Brasil, afinal, sem muitos sustos, o Vasco venceu o Marcílio Dias por 3-1 nessa terça e garantiu uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil. O primeiro tempo teve bastante emoção, com o Marcílio Dias propondo o jogo e criando dificuldades para a equipe carioca. Ao longo do jogo, a equipe do Vasco se impôs e garantiu a vitória com tranquilidade, principalmente após o terceiro gol. O Adson, o Verrete e o David marcaram para o Vasco, enquanto que o Zé Eduardo descontou para o time catarinense. E agora, com a classificação, o Vasco enfrenta na próxima fase o vencedor do confronto entre Água Santa e Jacuipense da Bahia. Os dois se enfrentam nessa quarta-feira lá na Arena Barueri. Então tá aí, Cacau, o Vasco espantando a zebra e avançando para a segunda fase da Copa do Brasil, eliminando o Marcílio Dias. Antes de falar um pouco do jogo do Vasco, só um detalhe aí do Água Santa aí, o Água Santa itinerante, né? Joga cada dia, joga no lugar, né? Não tem campo o Água Santa. Pois é. Eu previ aqui na época da Copa São Paulo tava uma boate aquele estádio lá, e falou também que o gramado tá ruim, então, mas vamos lá, vamos falar do Vasco. O Vasco poupou alguns jogadores, o próprio Payet não jogou, né? E o Vasco correu risco, né? No começo fez 1-0, né? Parecia que o jogo ia ser tranquilo. Acaba tomando o gol de empate, levando uma pressãozinha ali do Marcílio Dias, né? Que começou a gostar do jogo, né? E um fato curioso, né? A hora que o Vasco faz o 2-1, o jogo fica extremamente aberto, né? É ataque pra cá, ataque pra lá, o Vasco querendo já matar de vez a classificação, perdendo gols, o Marcílio Dias chegando bem, a defesa do Vasco não se comportou bem ontem, né? Teve falhas, algumas falhas que normalmente não costuma ter,
mas acabou virando o placar 2-1 no primeiro tempo, e no segundo tempo o jogo caiu um pouco, né? O Vasco se acertou na defesa, jogando no contra-ataque, acabou fazendo o terceiro gol e fez o que tinha que fazer, né? Acabou o time grande, time de Série A, acaba classificando no confronto contra o Marcílio Dias com uma certa folga no placar, né? 3-1, né? Jogava pelo empate, poderia, o Marcílio Dias classificar, teria que fazer mais 3 gols, né? Então, foi uma boa vitória aí do Vasco, que tem um bom início de ano, né? Tá praticamente classificado aí, depende de uma vitória contra a Portuguesa Carioca no campeonato no domingo, passa pela primeira fase, e se enfrentar o Água Santa vai enfrentar um adversarinho bem chato no Jacuipense aí, eu não conheço, mas se enfrentar o Água Santa pode ter alguma dificuldade na segunda fase, não é uma baba do boi, não. Muito bem, bom, o Marcílio Dias agora volta a campo no sábado para enfrentar o Brusque pelo Campeonato Catarinense, e o Vasco, como você bem disse, recebe a Portuguesa Carioca domingão em São Januário. Ontem tivemos mais 2 jogos, Cacau. O Juventude passou, mas passou daquele jeito, né? Um empate em 0-0. Eu não lembro contra quem que foi agora. Iguatu, exatamente. Foi lá no interior do Ceará, né? O Sertão vai virar mar. É isso aí. E a zebra, não sei se chega a ser zebra, né? Mas o Atlético eliminou o Volta Redonda, jogando lá em São João del Rei. Eu fiquei muito contente antes desse jogo aí, que eu fui acompanhar o início da transmissão, e o comentário do Sport TV foi o mesmo que a gente fez aqui, né? Que, assim, Volta Redonda teoricamente é um time mais do Rio, o time também bem classificado no ranking Série C do brasileiro, né? Eu acho que é Série C. Eu acho que é Série C. E o Atlético é um time emergente, só que é um time forte. O Atlético é um time forte e teria todas as condições de eliminar o Volta Redonda, que não faz uma boa campanha no Campeonato Carioca, né? Trouxe de volta o seu treinador, né? Mas não foi o suficiente aí. O Volta Redonda, inclusive, me parece que corre até risco de rebaixamento aí no Carioca, né? É que tem o Audax. Não corre só porque o Audax perdeu todos os jogos, está rebaixado já. No Rio de Janeiro só cai um time. Só cai um. Só então cai um. Não tem chance mesmo. Mas correu o risco de rebaixamento, apesar de ter feito um bom jogo contra o Vasco no último final de semana. Mas cai fora da Libertadores, da Copa do Brasil, perde a chance de faturar aí um bom dinheiro. E o Atlético é o contrário, né? Que lá em Minas deve classificar para a fase seguinte do Campeonato Mineiro, e também agora classifica bem aí na Copa do Brasil, e o mais importante, din-din no bolso. É isso aí, porque avançado o Atlético ganha 940 mil, se eu não estou enganado. A gente já tratou algumas vezes aqui já da premiação. Sim. Com um time sem divisão é uma excelente bolada, né? Exatamente, não. E a gente fala mais ou menos 1 milhão, né? Que ganha por passar dessa fase. Mais ou menos 1 milhão de reais por um time desse, né? Time modesto desse é dinheiro pra chuchu. Com certeza. Tem mais gente chegando na live aí, Cacau. E aqui também participação. Ele sempre participa nas transmissões, nós, né? Aqui no programa, não me lembro dele ter comentado, né? Uma boa tarde aí pro Juruna, amigo aí da associação, principalmente a gente sempre encontra ele lá, tá acompanhando seu filho Ronaldo sempre nos treinamentos, nos campeonatos lá da associação. Um abraço aí pro Juruna. Isso aí, valeu, Juruna, um abraço. Cacau, agora Libertadores aqui no nosso programa. Foi suado, foi sofrido, hein? O Red Bull Bragantino garantiu na noite dessa terça a classificação à terceira fase da pré-Libertadores. E a vaga veio após vencer o Águilas Douradas nos pênaltis por 4-3, após empate sem gols no tempo normal. Partida essa que foi lá no Nabizão. Bom, 0-0 lá, 0-0 acá. Então, os gols nos pênaltis. O Lincoln, o Natan Mendes, o Luan Cândido e o Léo Ortiz fizeram os gols do Bragantino. O Salazar e o Góes desperdiçaram as cobranças pelo Águilas, enquanto o Pineda e o Garavito Quinones balançaram as redes para a equipe colombiana. Então tá aí, Cacau. O Bragantino ontem passando nos pênaltis. Destaque para o goleiro Michael, que defendeu a primeira cobrança, né, no meio. Cleiton, perdão. Mas o Bragantino, eu achei que poderia ter ganho no tempo normal, né? Mas não jogou para ganhar o jogo, não foi assim, não. Né? A gente falou aqui que por ser um adversário colombiano, né? Que queira ou não, né? O Colômbia tem
nos últimos anos, principalmente, uma tradição na América do Sul, né? Principalmente com a sua seleção, as equipes também têm chegado bem na Libertadores, e se esse time classificou para a Libertadores, não é um time bobo, né? O jogo lá em Medellín, se não me engano, foi o primeiro jogo, né? Porque esse time é itinerante também, é meio Água Santa aí. Ele é como se fosse na Grande Medellín, vamos falar assim. Se fosse Santo André, São Bernardo, Diadema e São Paulo, ele é da Grande Medellín e mandou o jogo em Medellín. Por isso, talvez o público praticamente zero na primeira partida. E ficou uma falsa impressão que o Bragantino é um time superior, que poderia ganhar bem e tal, do primeiro jogo. Mas ontem não, o Bragantino teve posse de bola. Uma curiosidade, né, foi nos jogos do Bragantino esse ano, o jogo em que o Bragantino mais teve posse de bola e menos teve chance de gol. Então, quer dizer, um domínio que não valeu de nada. Né? Um domínio, ficou com a bola há muito tempo, mas não soube o que fazer com ela. E uma curiosidade, o segundo jogo que o Bragantino teve mais posse de bola foi na estreia do Campeonato Paulista, quando perdeu também pro Água Santa e não fez gol, perdeu de 1-0 pro Água Santa. Então foi um domínio falso, porque não teve chance de gol praticamente, né? Teve, pelo que eu vi, eu não consegui 3 assistir. chutes pro gol, Cacau. 3 chutes a gol, mas um perigoso. Eu vi um lance perigoso que ali poderia ter saído o gol, só, né? O Águilas ficou nas suas 2 linhas de 4 ali, né? Ficou bem plantado, bem defensivamente, deixou a bola com o Bragantino, tentou o contra-ataque também sem muito perigo. 0-0 foi totalmente normal esse resultado. Não tem nada de anormal. Aí teve não sei se sorte ou competência nos pênaltis e acabou conseguindo a classificação. Destaque aí pro Cleiton, que fez a defesa do primeiro tempo, no primeiro chute, e no último chute o jogador do Águilas chutou para fora. E o Léo Ortiz faz o gol da classificação, o 4º gol do Bragantino nos pênaltis. O Bragantino agora aguarda o vencedor de Botafogo, o Aurora, para ver se vencer vai para Libertadores, se perder vai para Sul-Americana. Mas o Bragantino ontem tinha que ganhar, como a gente colocou aqui, tinha que ganhar para ter um calendário internacional esse ano. É isso aí. Bom, o Águilas Douradas é da cidade de Rio Negro, Cacau. Grande Medellín. É isso aí. E agora o Braga aguarda Botafogo ou Aurora, como você bem disse. Tô sabendo bem da geografia colombiana, hein? É isso aí. Daqui a pouco eu quero ver se o Juliano chegar aqui na nossa live, se ele confirma isso, hein? Se é perto ali de Medellín. Bom, agora o Bragantino espera ou o Botafogo ou a Aurora, que se enfrentam hoje no Rio de Janeiro. Partida essa que a gente vai falar agora, Cacau. O Botafogo decide o seu futuro nessa terceira fase. Está sob o comando do técnico interino Fábio Matias, que assumiu depois da demissão do Thiago Nunes. A equipe conseguiu uma vitória no último sábado no Carioca por 2-0, mas ainda luta para avançar à semifinal. E o duelo dessa quarta é considerado o mais importante do ano até o momento. O time precisa vencer para avançar de fase, já que o empate leva a decisão para os pênaltis. E o Aurora chega com expectativa de conquistar a classificação longe da Bolívia. E para isso chegou ao Rio de Janeiro no último domingo para se ambientar ao clima e fez 2 treinos em solo brasileiro, inclusive treinando cobranças de pênalti. Esse será o 5º jogo dos bolivianos na temporada e no domingo, olha só, hein? Venceu o clássico contra o Jorge Wilstermann por 1-0, atuando com seu sub-20. Que fase do Jorge Wilstermann, hein? Panorama aqui do Fogão. Venceu o Jorge Wilstermann? Venceu. Porque eu vi na notícia que ele tinha perdido pro Jorge Wilstermann por 2-0. Aqui... Não sei também. Vamos confirmar. Juliano ainda não chegou. O Fogão para hoje, hein? Em relação ao jogo de ida, o Botafogo deve ter mudanças. O Savarino vai no lugar do Vitor Sá, que foi vendido ao Krasnodar. O Tietê de volta ao time e o Marlon Freitas no lugar do Danilo. Então, para hoje, a equipe deve ter o Gatito, Damian Soares, Lucas Halter, Alexander Barbosa e Hugo, o Marçal, Marlon Freitas, o Danilo Barbosa, Tietê, Eduardo, Júnior Santos e Savarino, e na frente o Tiquinho. Bom, o Bragantino fez a parte dele, né? Já se garantiu numa competição internacional. Vamos ver hoje
se o Botafogo também consegue a mesma coisa. Se o 2023 do Fogão ficar para trás, eles se classificam para Libertadores, pelo menos para a terceira fase, né, da Libertadores, garantindo o seu calendário de Conmebol, Cacau. O mesmo raciocínio que a gente falou antes do Bragantino vale pro Botafogo e vale mais ainda pro Botafogo, né? Porque o Bragantino, apesar de ser patrocinado por uma empresa, né, essa multinacional aí que tem essa questão de ter um calendário internacional, mas não tem torcida, né? A pressão é menor num Bragantino do que no Botafogo, que o torcedor do Botafogo tá judiado, tá agoniado, essa que é a verdade, né? E se você falar também, vamos supor que o Botafogo vença hoje, depois vai pro confronto pro Bragantino. A Sul-Americana vai ser um prêmio de consolação muito ruim pro Botafogo, né? Mas para antes disso ele tem que vencer o jogo de hoje. Mas assim, o Botafogo O Botafogo ficar fora da Libertadores vai ser a cereja do bolo do desastre que foi o segundo semestre deles no ano passado. A cereja embaixo do bolo, né? Exatamente. Se perder hoje vai ser o bolo no chão. E se for só para Sul-Americana ficar de fora da fase de grupos, que não vai ser fácil, se passar hoje o jogo com o Bragantino é 50-50 na minha opinião, aí é a cereja embaixo do bolo. Mas assim, fico alerta pro Botafogo. Apesar do Botafogo ter jogado melhor que o Aurora, essa questão psicológica não pode prevalecer. Eu fico com medo de, por exemplo, o primeiro tempo termina um 0-0, o Botafogo não consegue chegar e dar aquele desespero, né? Porque eu torço pro Botafogo. Assim, o Botafogo é uma equipe simpática, né? Diferente de outras equipes, é uma equipe simpática. A gente tende a torcer para os times simpáticos, como o Santos aqui em São Paulo, o Botafogo. Mas assim, o Botafogo não se ajuda, né? Essa que é a verdade. Mas hoje tem uma grande oportunidade, né, de vencer esse jogo, pôr uma pá de cal aí nesse terror que deve estar lá em... antigamente era Marechal Hermes, né? Agora é lá no Engenhão. O terror que deve estar ali para os jogadores, né? Fica aquele pensamento, e se a gente não se classificar? Porque isso passa na cabeça do jogador. Com certeza. Eu tenho certeza que passa. Né? E se a gente não se classificar, o que vai ser da gente? Nós já vamos pro Mundial, não vamos para as finais do Carioca. Agora a gente não classificar pro... E o Botafogo é a única equipe que pode ser bicampeão mundial no mesmo ano. Porque se vencer a Taça Rio e for para Libertadores, ganhar a Libertadores e disputar o Mundial e ganhar, o Botafogo pode ser bicampeão mundial no Palmeiras tem 2 Libertadores no ano, o Botafogo pode ter 2 mundiais. Olha a curiosidade aí pro Botafogo. Mas enfim, brincadeiras à parte aí, é jogo decisivo pro Botafogo, em termos financeiros, em termos de calendário internacional, é o jogo mais importante do ano pro Botafogo até o momento. Então, mas em condições normais o Botafogo passa pelo Aurora, mas não dá pra cravar. Ontem eu cravei o Bragantino aqui, quase me estrepei. Ontem foi daquele jeito e naqueles moldes. Então tá aí, boa sorte ao Botafogo. Hoje, 9h30 da noite, lá no Newton Santos, decidindo o seu futuro aí pra sequência da temporada. Seguindo aqui, Cacau, mais gente chegando na nossa live. Quem está acompanhando esse Alfa Resenha da quarta-feira? Vamos lá, professora Déia Souza, né? Boa tarde, quarta-feira a todos. Obrigado aí, professora Déia. Hoje foi dia de futebol, professora, tá doendo muito aqui, eu precisaria fazer uma aulinha hoje à tarde para dar uma soltada na musculatura, né? Porque tá feia a coisa aqui. Fazer um regenerativo, Cacau? Na água seria importante, né? Tô cansado, mas eu joguei mais de 1 hora de futebol hoje, tá? O negócio tá pegando. O Carlão, lá do AMB, né? Tá, boa tarde a todos. Valeu, Carlão, ótima tarde. E a Lívia... mais consciente, né? Boa tarde, pessoal. Nós não somos meninos para a Lívia. Lúcida. É isso aí, por enquanto é isso. Muito bem, obrigado a todo mundo que nos acompanha aqui no Alfa Resenha. Cacau, fala agora de Paulistão, porque hoje tem jogo, hein? Ah, meu Deus do céu. Começar falando do jogo das 7h30 da noite. Portuguesa e Palmeiras se enfrentam lá no Canindé, em confronto atrasado da 5ª rodada, por conta da Supercopa Rei, que foi disputado no dia 3 de fevereiro, na qual o Verdão ficou com o vice. A Lusa ainda sonha com a classificação para as quartas.
Apesar da derrota para o Botafogo na última rodada, a equipe segue na segunda posição do Grupo A com 7 pontos e, caso vença o Palmeiras, dá um passo importante pela vaga e, ao mesmo tempo, diminui as chances de queda. O Verdão, por sua vez, entra em campo classificado após a vitória contra o Mirassol no fim de semana. A equipe comandada pelo Abel Ferreira, porém, ainda tem objetivos na fase de grupos, como a liderança geral do torneio. E caso vença a Lusa hoje, ultrapassa o Santos. Panorama das equipes. A Portuguesa do Pintado não contará com seu treinador, porque ele foi expulso no jogo passado e não estará à beira do gramado na quarta. Não sei se é reforço isso. Mas preparou uma equipe muito parecida com a da última rodada. O principal retorno é do volante Zé Ricardo, recuperado de lesão. Ele, porém, deve começar o jogo no banco de reservas. O meia Denis também volta depois de cumprir suspensão. A Lusa para hoje deve ter o Tomazella, Quintana, Robson e Patrick, Douglas Borel, Tauan, Dudu Miraíma, Giovanni Augusto e Eduardo Diniz. E na frente o Paraíso e o Felipe Marques. Já o Palmeiras do Abel, com a classificação para as quartas garantida, o treinador deve dar minutos para os jogadores reservas e, de quebra, poupar titulares para o clássico de domingo contra o São Paulo no Morumbi. Dessa maneira, a equipe contra a Portuguesa deve estar bem modificada com diversos reservas. Tomara. Eu não sei se isso ajuda também. Palmeiras para hoje. Provável: o Everton, Garcia, Naves, Luan e Vanderlan, Fabinho, Gabriel Menino e Rafael Veiga, Caio Paulista ou Lázaro, Breno Lopes e Rony. Então tá aí, Cacau, o panorama de hoje. Portuguesa e Palmeiras, clássico dos imigrantes, rolando no Canindé às 7h30 da noite. Você vai ficar bravo, mas já foi clássico, né? Já foi clássico, não, grandes Palmeiras e Portuguesa, eu até comentei ontem aqui, um 5-3 lá, isso aí não me sai da memória, um outro Palmeiras e Portuguesa que eu acompanhava, tinha um programa que chamava Gol, grande momento do futebol, né, fez história, o Milton Neves tentou recuperar, né, o Gol, grande momento, mas não era da mesma forma que era nos anos, final dos anos 70, anos 80 até 90 chegou um pouquinho, com a apresentação do Alexandre Santos. E sempre passavam Palmeiras e Portuguesa com Enéas de um lado e Ademir da Guia do outro. Esse jogo foi sensacional. Um 4-3. Tem um jogo Palmeiras e Portuguesa que o Leão pega 2 pênaltis eu não sei, deve ter sido o Enéas que cobrou. O Ducídio manda voltar os 2, aí na terceira cobrança fez o gol. Boleiros. Mais ou menos estilo boleiros, mas não trocou o cobrador. O Ducídio, o Leão fica desesperado, ele xinga o Ducídio de tudo, o raiz mesmo, o pênalti raiz mesmo. E acaba fazendo na terceira oportunidade. Esse aí passava praticamente toda semana, esse Palmeiras e Portuguesa aí, esses pênaltis aí do Leão. Mas enfim, é uma situação totalmente diferente agora. Português, mesmo jogando em casa, não consegue prevalecer. Jogando em casa, 75% dos ingressos pro Palmeiras hoje. Não, mas teoricamente joga em casa, né? É o mando de jogo da Portuguesa, vamos falar assim. Não, mas tem que aproveitar esse momento para. O ingresso que era 60 foi para 100 hoje. Então, infelizmente, essa pelo menos não vendeu o mando para outra cidade, né? Então, pelo menos vai jogar no seu estádio, vai aumentar um pouco o ingresso aí e vai permitir que a torcida palmeirense também vá ao estádio. Pode ser uma boa, como pode não ser essa questão de jogar o Palmeiras com o time reserva, porque os jogadores também querem provar que pode ser titular. Principalmente ali eu vejo aí pela escalação Gabriel Menino, né, que perdeu espaço ali, né? O Rafael Veiga mais para dar minutagem, né? Para ele dar mais jogo para ele, que ele ficou fora por um tempo. E na frente aí o Breno Lopes e Rony, que brigam talvez por uma vaga aí. O Caio Paulista tá chegando e querendo seu espaço, ou não sei se vai jogar ele ou o Lázaro. E são 2 que chegaram agora e querem seu espaço. Então não sei se isso é bom para Portuguesa, não. Eu particularmente tenho essa torcida pela não torce não, Cacau. Não, mas eu não vou assistir o jogo em sua... vamos falar assim, o jogo que eu não... Mas eu não assisti com o Botafogo e não torci, também não adiantou nada. Então não venha colocar a culpa em mim, que eu não tenho nada a ver com esse negócio aí. Pelo menos o jogo que eu assisti empatou, não perdeu, foi pro Água Santa. O jogo que eu prestei mais atenção.
Mas hoje vai ter que assistir porque, né, 7h30 vai ser... Se não passar nesses outros negócios aí que a gente nunca sabe. Tá, TNT então dá pra assistir. Mas enfim, brincadeira essa parte aí, a Portuguesa, se conseguir, é muito difícil, eu acho, porque vai enfrentar o melhor time do campeonato, um dos melhores do Brasil, se não for o melhor time do Brasil. Mas, entendendo a fase do Palmeiras, um time menos entrosado, que quando é um time reserva, ele não tá com o mesmo entrosamento da equipe titular, com a mesma pegada, o mesmo ritmo de jogo. Né? Apesar dos jogadores terem sempre entrado aí, né? Esses jogadores que vão participar são ótimos jogadores, mas não é a mesma coisa de enfrentar o time titular, na minha opinião. E o Palmeiras só tem um objetivo agora, que é a melhor campanha, né? A melhor campanha geral, né? Porque já vai sair primeiro do seu grupo, já tem a vantagem nas quartas e na semi praticamente, já garantida. E então joga para ser o primeiro do grupo para ter uma eventual vantagem numa eventual final. Né, que é muito importante isso no Campeonato Paulista, você ter vantagem tanto nas quartas quanto na semi, porque é um jogo único. Então é importante manter essa pontuação aí. O São Paulo deu mole, que estava brigando aí com o Santos e Palmeiras, então provavelmente Santos e Palmeiras vão ser os dois melhores classificados no geral. Mas enfim, é um jogo interessante de assistir, né? Esperamos que a Portuguesa faça frente ao poderoso Palmeiras. O histórico não é favorável à Portuguesa, né? E os últimos resultados, as últimas atuações não são favoráveis, mas muitos times crescem quando jogam contra times grandes nos jogos grandes. Esperamos que isso aconteça com a Portuguesa também. Tô torcendo bastante pela Portuguesa, mas não vou ficar falando muito porque senão vai dar zero. Bom, Cacau, a marca aí, ó. A gente tá agora meio-dia e 32, 31 minutos de live. Faça o seu corte aí. Vamos lá. Uma promessa aqui no nosso programa, hein? Se a Portuguesa vencer o Palmeiras hoje à noite no Canindé, amanhã, em homenagem ao clube, eu venho só com o bigode lusitano. Eu raspo o resto e deixo só o bigode. Olha aí. A aposta mais segura do mundo. Mas se a Portuguesa ganhar, amanhã no Alfa Resenha eu venho só com o bigode. Promessa do apresentador aqui, o Vinícius. Professora Deia Souza, que está aí na... Olha o que o seu filho está prometendo, hein? Vai vir somente com o bigode amanhã, em caso de vitória da Lusa no Canindé, hoje, 19h30, contra o Palmeiras. Pode fazer o corte. Vamos fazer o corte. 31 minutos de live aqui, vamos fazer o corte e depois você vai divulgar nas redes aí. Muito bem. E, Cacau, uma curiosidade só, né? Eu tava dando uma fuçada aqui nos assuntos para hoje e achei um Palmeiras e Portuguesa interessante lá dos anos 90. Isso foi a partida que promoveu o encontro entre o Luiz Felipe Scolari e o Zagallo. Campeonato Paulista de 1999. O Felipão estava em sua primeira passagem pelo Alviverde e era um técnico em ascensão, enquanto o Zagallo já era tetracampeão mundial e estava em passagem relâmpago pela Lusa. E o Zagallo acusava o Palmeiras de ser beneficiado pela arbitragem e o Felipão respondeu com ironia: esquema Parmalat vai bem, vende bastante leite no Brasil. O Alviverde era patrocinado pela marca na época do confronto, que garantia a vaga nas semifinais do torneio. Em campo, 3 pênaltis para a Lusa e um hat-trick do Hernani. Só que deu vitória do Palmeiras, 4-3. Gols de César Sampaio, Galeano, Paulo Nunes e Euler. Paulo Nunes, inclusive, que usou uma máscara de porquinho para comemorar aquela vitória. Ele fez o terceiro gol alviverde que encaminhou o triunfo. E nessa partida ainda, torcedores da Portuguesa provocaram o Júnior Baiano durante a partida, pelo Brasileirão daquele ano. Eles gritavam: não é mole não, Júnior Baiano afundou a seleção, em referência à Copa de 98. O zagueiro, porém, marcou o gol da vitória do Palmeiras e fez gestos obscenos em direção às arquibancadas. O time do Felipão venceu novamente, dessa vez por 3-2. E depois, torcedores e dirigentes da Lusa foram à sala do doping e o Júnior Baiano precisou sair escoltado. E além disso, uma janela do ônibus do Palmeiras foi quebrada naquela oportunidade. Tempo bom que a Portuguesa incomodava os grandes ainda do campeonato, hein? Tanto paulista quanto brasileirão, Cacau. Isso aí
pessoal mais jovem, que não acompanha tanto futebol, a Portuguesa sempre deu trabalho para os times grandes, inclusive tem um Vasco e Portuguesa 5-5 no Canindé, tem vários jogos aí que se a gente for enumerar aí, jogos muito interessantes aí, nesses confrontos aí da Portuguesa, que agora a Portuguesa está tentando se reerguer de uma forma mais, né, de ter uma consistência mais numa Série A aí de Paulista para poder conseguir coisas, Série A1 de Paulista, né, para conseguir coisas maiores em termos nacionais também, num lugar que nunca deveria ter saído, mas infelizmente aconteceu. Mas está tentando se reerguer e até um empate hoje com o Palmeiras seria um excelente resultado para a Lusa na sua briga contra o rebaixamento e até pela classificação no seu grupo aí no Campeonato Se a Paulista. Portuguesa terminar o Paulista na frente do Santo André, mesmo que seja rebaixada, ela classifica para a Série D. Então, mas seria um... Aquele gosto meio legal, né? agridoce, né? Exatamente. Seria vamos tentar uma série D sem rebaixamento, né? Seria o De ideal. preferência. Muito bem, prosseguindo aqui com o nosso programa, teve o desdobramento aí da live aí, Cacau. Exatamente. Professora Deia Souza, já Cacau, hoje às 15 horas. Se não estiver doendo muito, como tá Não, agora... vamos parar de Miguel aí, ó o chinelinho aí, ó. Não, eu vou. Não, agora me convenceu, eu vou. 15 horas estarei lá na piscina da Associação Botucatuense. Jodemar chegando aqui, dando boa tarde a todos. Valeu, Jodemar. Valeu, Jodemar. E agora o desdobramento da promessa. Meu Deus, mas acho que o Bigode ficará para outra ocasião. Nem a mãe tá acreditando. Falei, a aposta mais segura do mundo. Essa é segura. Pode ficar sossegado que não tá ruim, não. Não pode pensar assim, não. Porque me lembrou uma aposta que daí não foi cumprida pelo senhor Júnior Quinteiro. Ele tinha colocado o jogador Michel Bastos no Cartola, jogando pelo São Paulo. E para ele ganhar a rodada, o Michel Bastos tem que fazer 3 gols num determinado jogo lá, lateral esquerdo do São Paulo. Com lateral esquerdo marcar 3 gols, complicado. Ele foi lá, ele prometeu que se o Michel Bastos fizesse 3 gols, ele ia sair de Baiana no Carnaval da Rua Mando. Prometeu. E não é que o homem fez os 3 gols, mas até agora nós estamos esperando o Júnior sair. Ele não falou em qual carnaval, né? E que ano? Faz alguns anos. Mas tinha o carnaval de rua na Rua Mando. Mas ele não saiu. E tem mais gente chegando aí, Cacau. Tá aqui a Alessandra, né? Alessandra, boa tarde, queridos. Esqueceu do Meninos hoje, mas não tem problema. E o Juliano também chegando. Boa tarde pra gente aqui. Valeu. Como que é a pergunta lá, gente? Se é Rio Negro, a cidade... Rio Negro é uma cidade próxima a Medellín, Juliano, lá na Colômbia, a cidade do Águilas Douradas. Se o Juliano puder fazer essa pesquisa pra gente, por favor. Muito bem. Seguindo aqui, Cacau, outro jogo do Paulista, hein? Temos Inter de Limeira e São Paulo, que entram em campo às 21h35, também pela 5ª rodada. O duelo com mando do time do interior será disputado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A Inter negociou a realização da partida no Distrito Federal com um parceiro. A partida seria disputada inicialmente no dia 4 de fevereiro, mas foi adiada também por conta da participação do São Paulo na Supercopa Rei. A Inter de Limeira voltou à zona de classificação com o empate diante do Santo André no fim de semana. Com 14 pontos e um jogo a menos por enquanto, o Leão supera o Mirassol no número de vitórias, 4-3. Apesar da boa situação, o time não ganha há 2 partidas. Se voltar a vencer, a Inter abre vantagem na vice-liderança do Grupo C e, de quebra, elimina o Corinthians, que com 10 pontos e mais 6 em disputa não terá condições de chegar a 17. Por outro lado, o São Paulo tenta encerrar a série de 4 jogos sem vitória no Paulistão. Foram derrotas para Ponte Preta e Santos e empates com Bragantino e Guarani. Com 15 pontos, o time de Thiago Carpini é o segundo colocado no Grupo D e assumirá a liderança se vencer, já que empatará em pontos com o Novo Horizontino, mas com melhor saldo de gols. A Inter de Limeira para essa noite tem o retorno certo do meio-campista Gustavo Bochecha, livre de suspensão. Quem também viu a expectativa de voltar é o atacante Everton Brito, outro destaque do time no Paulistão. Ainda sem o Zé Mário, o César continua na lateral esquerda e a dúvida fica por conta da participação do Andrew no ataque. Ele deixou o último jogo com desconforto e será reavaliado.
e se ele for vetado, o Gabriel Silva e o João Felipe são opções para a vaga. Já o São Paulo, o Thiago Carpini terá uma novidade importante para o jogo contra a Inter de Limeira. Rames Rodrigues foi inscrito no Paulista na vaga do lesionado Luiz Gustavo e poderá, enfim, estrear no ano. O meia deve começar no banco. O São Paulo também terá a volta da sua zaga titular com o Arboleda e o Diego Costa, que cumpriram suspensão contra o Guarani. O tricolor para hoje deve ir a campo com o Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Wellington, Pablo Maia e Alisson, Wellington Rato, Lucas, Michel Araújo ou Luciano e o Caleri, Cacau. São Paulo aí buscando se reabilitar no campeonato por um fim ao jejum de vitórias, jogando contra a Inter de Limeira em Brasília. Estranho, hein? Estranho, né? E é o segundo jogo na história do Campeonato Paulista que é fora do estado de São Paulo, né? O primeiro foi Portuguesa e Corinthians, no ano passado. Também em Brasília. Foi em Brasília também, né? Então, Brasília aí vai sediar esse jogo, né? Eu sou contra a venda de mando, né? Questão financeira, principalmente a Inter. A Inter está brigando, né? Pela classificação. Eu acho, né? E espero que não seja hoje que ela vai eliminar o Corinthians, né? Eu espero que não seja hoje. A Inter vai eliminar o Corinthians ou o Mirassol vai eliminar o Corinthians, mas espero que não seja hoje, né? Então tem... Eu acho que a possibilidade, o São Paulo, apesar da Inter ser uma das surpresas do campeonato, tem um bom time, né? Tem feito boas partidas, né? Eu acho que só a exceção foi o primeiro jogo contra a Portuguesa que perdeu em casa por 3-2. Não, a exceção. Que foi um a exceção foi a Portuguesa ganhar bem, ela jogar bem. Então. Esse foi a única, talvez, o único tropeço da Inter, né, se for em condições normais, mas também se recuperou, né? As duas derrotas da Portuguesa foi para Inter, foi para a Portuguesa e depois para o Palmeiras nas duas primeiras rodadas. Depois disso a Inter embalou e é sério candidato aí à classificação, deve tirar o Corinthians, né? Vai estar brigando aí com o Mirassol para a segunda vaga desse grupo aí deles. Não vai, o Bragantino já está classificado e os dois vão brigar aí pela segunda vaga. Não passa por hoje, espero. Eu espero que a Inter elimine o Corinthians mais pra frente, mas a Inter merece a classificação, assim como o Mirassol também. Então vai ser briga de cachorro grande aí pra essa segunda vaga. O São Paulo, em contrapartida, vai ter que, devido a não ter conseguido os resultados nas últimas partidas, que poderia ter vencido o Bragantino e vencido o Guarani no mínimo. Por favor, né? E empatado com o Santos o jogo com a Ponte eu nem falo, foi 2-0, poderia ter empatado o jogo, pelo que foi, o jogo com o Santos poderia ter empatado ou ganhado, vamos falar empate. Se conseguisse um empate com o Santos e vencesse o Bragantino e o Guarani, que seria totalmente normal, eram 5 pontos a mais. Então o São Paulo poderia ir com o time reserva hoje lá em Brasília, né? Evitava todo esse desgaste, tudo para o clássico contra o Palmeiras, que o Palmeiras vai estar aqui, vai estar descansando seu time para enfrentar o São Paulo no domingo. Acho que não vai nem fazer muito esforço hoje também, né? O Palmeiras. Exatamente, não. Mas vai descansar o time titular pro jogo contra o São Paulo. E o São Paulo, enquanto partido, vai para um jogo. O São Paulo tá desesperado, não tanto quanto o Corinthians, mas se não ganhar hoje, o negócio vai ficar complicado. Talvez não fique tanto porque o São Bernardo ainda tem que jogar com o Palmeiras. Então, talvez não perder. Não, já jogou com o Palmeiras, não é? Então, tem que ganhar. O São Paulo tem que ganhar hoje se quer alguma coisa no campeonato. Se o São Paulo não ganhar hoje, aí vai depender de uma vitória contra o Palmeiras. E aí o bicho pega. Né? Porque é uma coisa você jogar contra o Palmeiras, você podendo jogar em banho-maria, né? Que é como o São Paulo sempre enfrenta o Palmeiras. E outra você partir pra cima do Palmeiras, que daí o bicho pega, seja em qualquer lugar, mesmo o jogo sendo no Morumbi. Mas enfim, passa muito a classificação do São Paulo pela uma vitória hoje lá contra a Inter. Ainda bem pro São Paulo, né? Eu não gosto disso. Não gosto, não é porque o São Paulo está sendo beneficiado, que vai jogar num estádio neutro com a maioria da torcida do São Paulo. Não tem torcedor dentro de Limeira em Brasília, né? Muito pouco, se tiver. Então vai jogar com o estádio praticamente 100% a seu favor, no campo neutro, né? Isso aí desequilibra o campeonato, na minha opinião. Não deveria acontecer, mas já que aconteceu, o São Paulo não tem nada a ver com isso, tem que ir lá e ganhar o jogo. Se quer alguma coisa do campeonato, passa por uma vitória hoje, sem dúvida nenhuma. E essa ida do Rames para o jogo, o que você acha? Acha que ele entra hoje? Ele vai entrar. Independente de estiver ganhando ou perdendo, o Rames vai entrar hoje. Se estiver perdendo, mais ainda. Se tiver empatado ou perdendo, ele já entra no início do segundo tempo. Se estiver vencendo, pode ser que dê uma
deu uma segurada. Mas não vai levar o cara para Brasília com toda essa expectativa e não colocar o cara. Vai jogar. O Rames entra em campo hoje pela primeira vez no ano pelo São Paulo. Muito bem, então tá aí. Seguindo aqui com o nosso programa, Cacau, antes de falar de mais um pouquinho de São Paulo, tem mais gente chegando na nossa live. Muito obrigado a todos que participam, que mandam sua mensagem ao nosso Alfa Resenha. Não, é isso aí. O Parré tá aqui, né? Sérgio Parré. Obrigado, meu assistente, ele dando boa tarde, meu artilheiro, mas o Parré que deu assistência pro meu gol hoje e fizemos boas tabelas lá, um bom jogo nosso lá. Valeu, Parré, obrigado aí sempre pelo... Assistência no gol e no replay. Assistência em tudo, no gol, para apertar o botão, tudo. Foi assistência completíssima do Parré aí, grande amigo, né? Nossa duplinha foi bem hoje. Muito mais o Parré do que eu. A Patrícia Cancian falando boa tarde, meninos e ouvintes. Obrigado pelo meninos, Patrícia. Valeu, Patrícia. Faz seu comentário aí sobre o Rames, né? Esse eu acho que é o assunto do dia aí para nós São Paulinos, né? O Beto Góes, né? Boa tarde, uma quarta-feira abençoada. Beto Góes, corintiano, né? Beto, acho que é corintiano. Valeu, Beto. Não sei se corintiano ou palmeirense. Ótima tarde. E o Juliano, pra variar, dá aquela tacadinha, mas tem torcedor do São Paulo em Brasília? Eu falei que não tinha da Inter, ele falando que tem em Brasília. Normalmente tem, né? Dos times grandes, normalmente tem, mas não deve ser muito, não. Mas com certeza mais do que da Inter de Limeira. Com certeza mais que a Inter de Limeira, e isso em qualquer lugar. Acho que até em Limeira tem mais torcedor de São Paulo do que da Inter, né? Senão não seria, vamos falar assim, seria o normal isso, né? Sim, sim. Bom, falando de São Paulo ainda, Cacau, a equipe está mais perto de acertar a contratação do atacante André Silva, do Vitória Guimarães, lá de Portugal. O jogador aceitou a proposta do tricolor e aguarda apenas a liberação do clube português para viajar ao Brasil. As partes envolvidas no negócio veem com otimismo a possibilidade do André Silva trocar o Vitória de Guimarães pelo São Paulo. E tem pesado nas negociações a vontade do atacante, que marcou 13 gols em 28 partidas nesse ano. Aí, o que ainda trava o possível acerto de André com o São Paulo é a forma de pagamento para o clube português. A equipe gostaria de receber à vista o valor da transferência, que é cerca de 3 milhões e meio de euros, quase 19 milhões de reais. Mas o tricolor só aceita fechar de forma parcelada. Com dificuldades de caixa, o São Paulo tem negociado o pagamento de valores maiores em prazos longos. Foi assim, por exemplo, na contratação do Bobadilha. São cerca de 10 milhões de reais que serão pagos ao Cerro Porteño em 2 anos. E o parcelamento é uma condição que o São Paulo, por hora, não abre mão nas conversas com o Vitória de Guimarães. O clube paulista tinha o Vasco como concorrente pelo atacante, mas os cariocas se afastaram após o jogador deixar claro a sua intenção de se transferir para o clube paulista. Se concretizar a contratação, o André Silva será o 5º reforço de São Paulo em 2024. Até agora fechou com o Luiz Gustavo, com o Eric, o Bobadilha e também com o Ferreirinha. Cacau, confesso que eu não conheço esse jogador, o glorioso André Silva, que atua no Vitória de Guimarães. Então somos dois, também não conheço. Já respondendo o Jodemar aqui, o Jodemar perguntando se parece... Eu vi o DVD, eu vi os gols dele no Vitória de Guimarães. Acho que foi isso que o Jodemar fala, que pode ser uma contratação interessante, mas eu sinceramente não conheço. E assim, me assusta falar que ele vem para ser uma sombra do Caleri. Então, se fazer um investimento alto desse para um jogador para ser reserva, né, é complicado, né? Já tem um reserva de luxaço ali, né? Vai ter mais um. Mas enfim, a temperatura a temporada é grande, né? Então tem várias oportunidades de ter substituições. Então sempre é válido um reforço, está jogando na Europa, né? Manifestou o desejo de disputar uma Libertadores, por isso que a briga não é tanto pelo clube São Paulo, mas quer jogar pelo que o clube disputa, né? Exatamente. Ele não abriu mão do Vasco aí, não agradeceu o interesse, mas preferia disputar uma Libertadores. Mas enfim, não conheço esse jogador, nunca vi jogar. Não sabia nem se ele jogou aqui no Brasil, para quem que ele jogou. Estou buscando as informações aqui. Não conheço esse jogador.
Vamos lá, mas vamos ver, né? O André Silva já tem 26 anos. Ele atuava no Diadema e foi muito novo para Portugal. Jogou pelo Rio Ave, pelo Arouca e está desde 2022 no Vitória de Guimarães. Então é um jogador que praticamente não jogou aqui no Brasil, né? Foi embora muito cedo para a Europa. Vamos aguardar aí ver se ele concretiza a negociação, porque negociar com o clube português é complicado, hein? Não, eles sabem contratar bem e vender melhor ainda. Sim, não, mas assim, tá contratando um jogador que é num campeonato de segunda prateleira na Europa, vamos falar assim, e jogando em times de segunda prateleira nesse campeonato que já é de segunda prateleira. Então, Vitória de Guimarães é o 5º colocado na Liga Portuguesa. Então, mas os outros, né? Também Rio Ave, Arouca e Vitória de Guimarães, que não tem uma projeção de um esporte, Benfica, Porto, né? Então, mas enfim, vamos aguardar, que eu não conheço esse jogador, não. Respondendo já o Jodemar aí. Muito bem, e a Patrícia comentou sobre o Rames, né? O Rames, hoje é o dia para o Rames provar que a contratação dele valeu a pena. Não sei se é o dia, né? Mas para começar, também você jogar um jogo contra a Inter de Limeira e achar que valeu a pena a contratação, para começar a mostrar que valeu a pena. E eu concordo com a Patrícia. E o Jodemar, já Deus te ouça, Patrícia. A ala São Paulina aí se manifestando sobre o Rames. Eu gostaria que ele fosse o nosso xodó, né? O nosso caminho, mas ele tem que se ajudar um pouquinho, né? Nem fale. Seguindo aqui, Cacau, falar um pouco de Santos, porque ontem nós anunciamos que o Santos estava com a permissão da FIFA para contratar jogadores após o fim do transfer ban. Pois é, o Santos foi notificado novamente e vai receber um novo transfer ban na FIFA. E agora a questão é com o Krasnodar, da Rússia, pela contratação do peruano Christian Cueva, lá em 2020, no fim da gestão do ex-presidente José Carlos Pérez. E o valor agora gira em torno de 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais na cotação atual. O montante é considerado alto e a questão não deve ser resolvida pela atual gestão presidida por Marcelo Teixeira tão facilmente como foi a com o ex-treinador Fábio Bustos. O Peixe acabou de se livrar da mesma punição ao pagar ao argentino 4 milhões de reais, depois de armar uma engenharia financeira para isso. E agora, para quitar a pendência com o clube russo, será preciso mais tempo. Só que o clube conseguiu registrar o goleiro Gabriel Brazão. Em 2023, o ex-presidente Andrés Rueda disse ao GE que a dívida girava em torno de 22 milhões, mas que o jurídico do clube estava trabalhando para diminuí-la. O Rueda chegou a fazer um acordo para quitar a pendência no começo da sua gestão em 2021, mas não conseguiu arcar com o prometido. O Cueva disputou apenas 19 jogos com a camisa do Santos e deixou o clube para jogar no Pachuca do México e atualmente está lá no Al-Fateh da Arábia Saudita. Complicada a situação, hein, Cacau? O Santos fez toda uma operação para conseguir pagar 4 milhões e agora chega uma dívida de 20 para arcar. Isso aí começa muito mal a bomba que caiu aí na mão do Marcelo Teixeira, né? Que os 4 milhões é dinheiro, mas tem que dar um jeito. 4 milhões é até, né? Agora, se não parcelar isso aí, o Santos vai ficar com essa dívida aí por muito tempo, porque se o clube russo aí não... Você tá aí, mas assim, a curiosidade é que são um treinador e um jogador que praticamente você não lembra que jogou no Santos. O que o Cueva fez no Santos, o que o Rueda fez no Santos. Só lembra coisas ruins deles. Então, e graças a eles aí hoje o Santos... Mas também eu entendo que não é graças a eles, né? O Santos fez o negócio e não marcou com o seu compromisso, é o correto, quem se sentiu prejudicado entrar na justiça e tentar receber, né? E o mecanismo é esse e a FIFA vai interferir, né? Mas enfim, isso é um resultado das gestões desastrosas do Santos. Mas fica mais desastroso ainda porque foram atleta e treinador que não marcaram época no Santos, né? Se fosse, é uma dívida lá quando o Neymar tava, aí faz parte, ele defendeu o Santos, né?
ou um treinador que foi campeão, aí é diferente, mas não, foi o cara que praticamente não jogou, não treinou o Santos e tem essas dívida alta aí. O Bustos ficou meses, né? Os 2, 3 meses no Santos só, e o Cueva 19 jogos. 19 jogos, não, o Cueva não ficou 6 meses. Nenhuma temporada. Então, é muito complicado. Bom, tem mais gente chegando aqui na nossa live, Cacau, nessa reta final. Isso aí. Lembrando que é palmeirense e a promessa tá de pé, hein, Cacau? De pé, exatamente. André Gimenez, boa tarde, meninos. Obrigado pelo meninos. O tradicional porquinho e o coração verde. Lembrando que hoje Palmeiras e Portuguesa, viu, Odé? Se a Portuguesa ganhar do Palmeiras, amanhã o Vinícius vai vir só com o bigodão português aqui, vai raspar toda essa cara e vai ficar com carinha de nenê com bigodão. Né? Então, se você quer ver o Vinícius só com o bigode, torça pra Portuguesa. Quem quiser ver o Vinícius só com o bigode, torça pra Portuguesa hoje. Eu acho que a Andréia vai torcer. A outra Andréia mãe vai torcer pro Palmeiras. A Maiara também. A Maiara também. Eu vou torcer pro Portuguesa. Bom, prosseguindo aqui, Cacau, com o último assunto da nossa pauta, falar do esporte aqui da nossa cidade. Porque, olha só, hein? A partir do próximo dia 5, a Associação Atlética Botucatuense disputará a tradicional Taça São Paulo de Futsal, categoria Sub-20. A veterana está no grupo A e vai encarar na primeira fase as equipes do AABB de São Paulo, São José Futsal, Guarujá Futsal e a Liga Sebastianense de Futsal. Na primeira fase, as equipes se enfrentarão dentro dos seus respectivos grupos e as 2 melhores classificadas passam para a fase semifinal. Todas as fases da competição serão decididas em jogos únicos e o mando da final será definido de acordo com o índice técnico. Além de ser uma oportunidade para os times conquistarem o título da Taça São Paulo, a competição também servirá como preparação para o campeonato estadual, que ocorrerá logo em seguida. Os times poderão testar seus jogadores e táticas buscando o melhor desempenho para o restante da temporada. Sobre a Associação Atlética Botucatuense, Cacau, o grupo, que conta com 12 atletas e é comandado pelo treinador Paulo Barros, voltou às atividades no final de janeiro e já está quase pronta para o começo das competições. E é uma curiosidade, duas. O último jogo oficial da AAB no Sub-20 foram as quartas de final do estadual, lá em 2015, contra a própria AABB, que é a Associação Atlética Banco do Brasil. E o detalhe é que a equipe também será o primeiro adversário nesse retorno na categoria. A comissão técnica é formada pelo treinador Paulo Barros, o auxiliar Mateusão e o treinador de goleiros Buzuca, e conta também com o fisioterapeuta Marcelo Damasceno. Então tá aí, tivemos o ano passado as categorias menores voltando às competições estaduais e agora o Sub-20 também participando da Taça São Paulo, Cacau. Não, muito legal ver essa volta aí volta do Sub-20, né? Porque tem 2 títulos paulistas, né? 2 títulos paulistas nas categorias 95 e 97, né? Que eu me lembro, pode ter tido mais algum outro da Série Ouro, né? Do Campeonato Paulista do Interior. E é muito legal essa volta aí da associação agora para todos os, vamos falar, em todos os níveis, vamos falar assim, só vai faltar o adulto. Parabéns aí a Botucatuense por mais essa iniciativa. Muito bem, Cacau, esses eram os nossos destaques do dia no nosso Alfa Resenha. Nessa reta final, dá o seu recado aí pro pessoal. Valeu, pessoal, muito obrigado pela participação grande hoje dos nossos ouvintes aí, dos nossos assistentes, vamos falar assim, que ajudam a fazer o programa junto com a gente. O Juliano faltou a informação, esse Rio Negro faz parte da Grande Medellín, mas a gente perdoa, amanhã a gente traz essa informação. Valeu todo mundo que participou aí, vamos acompanhar. Dali Lusa, vamos ver o Vinícius amanhã só de bigode. Valeu, gente, obrigado, sempre um prazer estar aqui. Valeu, Cacau, valeu, pessoal. Vamos ficar na torcida, né? Vamos ver se a Lusa consegue essa façanha hoje e amanhã, com todo gosto, eu venho só com o bigodão mesmo e taca-lhe pau. Nosso Alfa Resenha volta amanhã a partir do meio-dia. Tenham todos uma excelente tarde. Valeu!